Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 66 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de um caso muito curioso que desperta opiniões diferentes, né? Eu cheguei a comentar sobre isso nos stories lá do Instagram. Se você tem interesse em seguir lá no Instagram, segue lá, é o.pai.oldschool. E compartilha lá com quem você conhece o perfil, manda o perfil. De vez em quando, eu não sou muito ativo no Instagram, como um desses produtores de conteúdo muito ávidos e tal. Mas de vez em quando a gente levanta algumas questões que são interessantes e que talvez você não tinha parado para pensar ainda, como essa, por exemplo, do print que eu recebi, um conhecido meu me marcou num perfil, e a pessoa estava falando basicamente que paga o filho para ler. O meu filho termina o livro, e assim, eu boto livros grandes, tá? Não é livro pequeno, não. Acima de 160 páginas, o pai falando, né? Acima de 160 páginas. E aí, quando ele termina de ler o livro, eu pago ele R$ 50. E aí ele acha que tá levando vantagem em cima de mim. Na verdade, quem tá levando vantagem sou eu, porque meu filho tá lendo mais. E aí eu tô gastando uma puta de uma grana, mas é um investimento que tô fazendo para a vida dele, porque ler é muito bom e tal. Eu abri essa discussão nos stories, né? E aí tiveram até alguns argumentos muito bons a favor disso, né? O principal deles eu até coloquei no feed. Você consegue ir lá e ver que uma pessoa mandou, um seguidor mandou, falando assim, cara, às vezes dá até certo, às vezes a pessoa começa, a criança começa a ler e aí toma gosto pela coisa e aí deu certo, né? Assim, a missão foi cumprida, né? Ela tomou gosto pela leitura, mesmo que o início disso, a ignição disso seja uma motivação meio tosca, assim, né? Tosca no sentido de primitiva até, né? Pra ter dinheiro e tal. E aí, a minha opinião é que, cara, pode ser que funcione sim, a gente nunca sabe, né? A gente tá lidando com um ser humano, é difícil a gente cravar que, vai dar certo ou não vai e tal. Mas, assim, pela lógica, né? Pelo contexto, pela forma como a declaração desse pai foi construída, a minha opinião é que a chance de dar errado é maior. Mas não quer dizer que vai dar errado 100% das vezes. Se você está pensando em pagar o seu filho para ler, pode ser que dê certo, quem sabe, né? Então, uma forma de ver a coisa, né? Tiveram outras pessoas também, uma chegou a comentar que o certo seria o menino receber para publicar livros, né? E não para ficar lendo, que eu achei muito boa também. Mas a verdade é que tem alguns erros na abordagem desse pai, né? Assim, se você for parar para pensar pela lógica, tem alguns erros ali. E algumas coisas de entrelinhas até. E é isso que eu acho que valeria a pena a gente bater um papo aqui. O primeiro erro que eu percebi nas entrelinhas da fala desse pai, e é o meu argumento para falar que eu acho que isso vai dar errado, é que se ele está precisando pagar o menino para ler, quer dizer que ele não tem muito hábito de ler, porque, em geral, quando os pais têm o hábito de ler, a criança costuma olhar para aquilo e fazer também, né? E também porque os pais, quando têm o hábito de ler, costumam ler para a criança também. Então, se os pais estão precisando lançar a mão de um artifício desse, né, que é jogar dinheiro na cara da criança para que ela leia, provavelmente eles não têm o hábito de ler em casa, né? E aí fica difícil deles conseguirem fazer uma curadoria legal para esse filho, porque como é que você vai saber o que é bacana para o seu filho ler se você não tem o costume de ler? E aí a gente cai naquele lugar comum, né? Aquela coisa bem senso comum mesmo, que o que estão dando para essa criança ler? Provavelmente alguma coisa, alguma porcaria dessas que dão para todo mundo ler, né? Aí esse moleque vai crescer sendo um grande fã, sei lá, do Mário Sérgio Cortella, achando que isso é o ápice da alta cultura e do pensamento filosófico e tal. Então, isso já seria um problema, né? Segundo, aí sim, entrando realmente no assunto que eu queria tratar aqui, tem uma educadora que ela se chama Catherine Lecuyer. Ela, se não me engano, ela é canadense,
mas ela tem uma produção muito grande em espanhol. Eu acho que ela mora na Espanha, ou ela morou na Espanha há muito tempo. Eu sei que ela é uma educadora muito importante, a formação dela eu acho que é advogada, mas ela se embrenhou depois aí pela parte da educação. Tem alguns livros publicados, ela tem, me parece, tem uma base montessoriana muito boa, muito grande, porque não nos livros, né? Nos livros ela não cita Montessori diretamente, mas você vê que tem uma raiz ali nas teorias dela que vem de Montessori, mas nas entrevistas dela, tem muitas entrevistas para muitos jornais brasileiros grandes. Então, se você jogar no Google lá, Catherine Lecuyer, entrevista, você vai achar várias, assim, Jornal Globo, Veja, enfim. E aí tá tudo em português, obviamente, você consegue ler, você consegue entender quais são mais ou menos as referências dela, e aí sim, né, nas entrevistas ela cita Montessori bastante, principalmente em relação à questão da liberdade, né, os repórteres eles ficam muito assustados, né, quando se fala que deve dar liberdade para a criança, e aí você assim, ué, mas como é que dá liberdade e direciona a criança ao mesmo tempo? Aí geralmente ela usa uma frase da Montessori para justificar isso, e a verdade é que é óbvio que dá para fazer, Montessori mostrou isso já nos anos 40, só que precisa de uma certa sofisticação na hora de lidar com a criança, né? Essa sofisticação passa longe do senso comum, e é por isso que as pessoas não conseguem entender esse conceito. Mas eu queria falar aqui de outra coisa, eu queria falar do livro especificamente da Lecuyer, que se chama Educar na Realidade. É um livro muito, muito bom, que ela foca basicamente nos argumentos antitela, né? Tem algumas coisas que ela chama de neuromitos. Os neuromitos são mitos de, basicamente, que se a criança tiver hiperestimulação, se ela for bombardeada com várias informações, com vários recursos, com várias coisas, modernidades e tal, que ela será uma espécie de mini Einstein, né? Isso é um dos neuromitos que ela destrói no livro. E em algum momento do livro, no capítulo 5 mais especificamente, ela fala sobre as motivações, né, que a criança pode ter. Ela deixa claro que existem várias, né, existem várias camadas envolvidas na motivação, mas ela entra mais em detalhe em três, né, três camadas de motivação que a criança pode ter. Assim, mas o que isso tem a ver, né, com a história do caboclo que paga o filho para ler? Tem a ver que a motivação que ela considera a mais baixa de todas é exatamente essa motivação que o pai está usando, pagando a criança para ler. E ela vai dividir essas motivações em três, né? A gente vamos começar a falar agora, mas só para citar, a primeira é a motivação externa, ou seja, aquilo que faz a criança agir é um estímulo externo a ela. Tem a motivação interna, que aquilo que faz a criança agir é uma coisa interna, e eu já adianto que é basicamente a curiosidade própria da criança. E a terceira motivação, que ela chama de motivação transcendente. E aí, o que está no horizonte né, da criança que faz ela agir é algo que está além dela própria, né? Você começa com o estímulo externo, depois você passa para o estímulo interno, e depois você vai para aquilo que é perene e transcendente. A gente vai falar mais disso depois. Eu não vou focar tanto nessas duas últimas, tá? Eu vou explicar direitinho essa questão da motivação externa, que é a desse caso, desse pai. E aí, mais pra frente, se você tiver interesse, me manda lá no Instagram que a gente fala mais das outras, beleza? Então, vamos lá. De onde vem essa motivação externa, né? Da onde que vem esse tipo de abordagem com a criança? Vocês sabem, né? Esse eu acho que foi o grande problema dos nossos pais, ou dos pais dos nossos pais, enfim, é difícil saber onde começou, né? Mas, no geral, todos nós fomos educados com esse tipo de motivação. É aquela motivação assim, se você se comportar no ano, você ganha presente do Papai Noel. Sabe essa cultura assim de que, se você fizer tal coisa, você ganha tal coisa. Se tirar nota boa, você ganha um jogo de videogame. Se você se comportar, você vai ter festa de aniversário, ou presente de aniversário, sei lá. É a abordagem mais básica de todas, e não à toa é a que a maioria das pessoas usa, porque a maioria das pessoas tem realmente uma falta de recurso na hora de lidar com a criança, né?
Por isso que eu falo, e eu não canso de repetir isso aqui, educar uma criança, ser pai, não é uma coisa que dá para fazer no feeling, sabe? Não é uma coisa que você vai olhar pro âmago da sua alma e falar assim, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tô sentindo aqui, eu tô sentindo que vai dar bom. Eu vou fazer aqui o que me passa pela cabeça e é isso. Vai dar merda, campeão. Vai dar merda, porque você vai terminar pagando seu filho 50 conto pra ele ler um livro do Leandro Carnal, sabe? É isso aí que vai levar. E esse tipo de abordagem, a Le Cuyé fala que vem de uma escola, eu não sei se é uma escola filosófica ou uma escola da psicologia, ela não deixa isso muito claro, chamada behaviorismo. Eu até dei uma pesquisada se behaviorismo era exatamente a mesma coisa que a terapia cognitiva comportamental, e pelo que eu vi tem uma treta grande entre né, esses dois conceitos, assim, o que é o campo de cada coisa e tal. Eu falei, cara, não vou me meter nisso. Mas saiba que é a escola behaviorista, né, ou comportamentalista, que ela chama. E o que essa escola de educação prevê, né? Qual que é a premissa dela? É que tudo é programável. Você consegue programar qualquer coisa que você quiser, né, com o mecanismo certo de educação, e aí você consegue uma espécie de adestramento, né, na criança. Então, assim, você não tem nesse tipo de abordagem o aspecto voluntário. Você não tem a naturalidade na manifestação da criança. Você tem hábitos, você treina hábitos e é isso que é educar. Nessa premissa não tem motivação ou interesse próprio da criança. Ela é realmente colocada dentro do ambiente onde ela é treinada a fazer certas coisas e é isso aí que ela faz. E se você treinar bons hábitos nela, ela vai ter bons hábitos, ela vai absorver aquilo, vai levar aquilo para a vida. E é basicamente assim que a gente foi educado, né? É basicamente assim que a escola funciona. Ah, se você desfilar no dia da independência, você ganha 2 pontos em matemática. Pô, todo mundo lembra disso, né? Ah, se você fizer o trabalho e apresentar no dia tal, você ganha meio ponto, que não sei o que, não sei o que. Ah, se você tiver presença, se você não faltar nenhuma aula, você ganha meio ponto. É basicamente isso. E esse tipo de abordagem é a abordagem mais tacanha de todas, né? Vou citar as outras depois, mas eu queria passar muito, né, sobre essa aqui, porque é a que está em voga aqui na questão, né, no fato. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que você está literalmente adestrando uma criança. Quando você adestra uma criança, o que acontece no longo prazo? Em algum momento você vai ter que parar de dar esse estímulo, né? Porque não dá para ficar... Primeiro, né, você não vai estar próximo da criança o tempo todo para ficar dando esse estímulo o tempo todo, ficar prometendo coisas para ela. Então, o que acontecia quando né, o professor ou seu pai ou sua mãe falava que você tinha que estudar para você conseguir, sei lá, poder comer um chocolate? Aí, na hora ali, te dá uma motivação, mas aí seu pai sai de casa, sua mãe sai de casa, a professora sai da aula, vai fazer alguma coisa, não sei o quê, e aí o terror impera, né, na sala de aula, ou aí você deixa de fazer o que precisa fazer, porque aquele estímulo agora ele está mais distante. Então você precisa ali de alguém em cima de você te dando estímulo o tempo todo. É basicamente o que acontece num adestramento de circo, né? Você tem ali o macaquinho que faz um truquezinho e ganha a comidinha. Esse é o mecanismo. Então, toda vez que o macaco precisar fazer o truque, ele vai fazer porque ele sabe que no final tem um adestrador que vai dar comidinha para ele. O que acontece se o adestrador parar de dar comidinha para ele? Ele vai obedecer 1, 2, 3, vai chegar uma hora que ele vai falar assim, meu irmão, esse cara tá de sacanagem, esse cara tá me enganando. Começou bem, tava indo legal, beleza, mas agora não tá tendo mais, o que eu vou fazer? Eu também não sou babaca, não vou ficar aqui fazendo as coisas de graça para ele. E aí, esse tipo de postura vai, no longo prazo, vai inevitavelmente levar a problemas, porque aí a criança vai parar de fazer o que ela fazia, né? Sem o estímulo. E pior, sem o estímulo,
sem alguém para dizer a ela o que ela precisa fazer e mostrar para ela qual é a recompensa que ela vai ganhar com aquilo, ela vai oscilar muito entre um tédio absurdo, porque ela não tem mais o que fazer da vida se não tiver ninguém para mandar, ou então ela vai oscilar para o outro lado, que é uma ansiedade absurda, porque ela não tem o que fazer, e aí ela vai ficar sem... Imagina, uma criança que não tem ordens para seguir, ela vai oscilar entre o tédio e a ansiedade. Isso é que a Lecuyer fala nos estudos dela. E depois que isso passa, né, essa gangorra entre tédio e ansiedade, essa vontade de não fazer nada, e depois a outro lado da gangorra, que é vontade de fazer qualquer coisa, mas não sei o que tem para fazer, no meio disso tudo, ela vai acabar ficando desmotivada. Não tem como, tá? E aí, outro problema disso, que segue, né, consequência direta disso, é que a criança vai começar a agir através da lei do menor esforço. Ela vai fazer sempre o mínimo necessário para ganhar a recompensa. Ela vai fazer exatamente aquilo que ela precisa fazer para ganhar o prêmio no final. E se ela puder fazer mal feito e continuar ganhando, digamos que o pai seja meio permissivo, né? O pai, a mãe, o professor e tal. Você, meu filho sentou aqui para estudar, ficou meio enrolando, não fez porra nenhuma, a tarefa tá mal feita, pô, tá tudo mal feito. Lê o livro lá, né, no caso do pai lá, lê o livro mais ou menos e tal, mas chegou, faltou 2 capítulos, 3 capítulos, mas, coitado, né, se esforçou, vou dar aqui mesmo e tal. A criança começa a fazer sempre o mínimo esforço possível na hora de ganhar a recompensa, porque o que ela tá buscando não é o aprendizado que aquela atividade leva. O que ela está buscando não é o processo de sentar e ler, por exemplo. Ela não está buscando prazer em ler uma boa história. Ela não está buscando o prazer de ter o conhecimento que está contido naquele livro. Ela está buscando R$50. E aí toda vez que ela faz mais ou menos e os R$50 pinga para ela vê, porra, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou levar a sério? Para que eu vou ter afinco nessa atividade? Se os R$50 vai vir meio que de qualquer jeito. Entende o que eu estou falando? Então, essa lei do menor esforço vai ser um problema complicado depois para a vida dessa criança, porque ela vai levar isso para todos os aspectos da vida dela. Não só para a leitura. Ela vai levar isso para o trabalho, ela vai levar isso para dentro do casamento, ela vai levar isso na hora de cuidar dos próprios filhos. Entende, assim, o tamanho da repercussão negativa que isso pode ter? E aí, o que acontece quando a gente tem toda uma sociedade, um conjunto de pessoas em trabalho, né, em empresas, em famílias, em escolas, em repartições públicas, enfim, em todos os lugares você tem pessoas fazendo tudo que puder, o mínimo possível para ter recompensa. Você tem uma sociedade inteira pautada por conveniência. E aí você vai ter um problema muito sério, porque que tipo de futuro a gente está criando, né? A responsabilidade que a gente tem em educar os nossos filhos, ela não está simplesmente em educar nossos filhos. Quando você educa seus filhos, você está educando os seus netos, você está educando os seus bisnetos, os seus tataranetos. Porque aquilo que você passa para os seus filhos vai ser repercutido através da história, da eternidade, né? Então você pega umas pautas, por exemplo, assim, tem ali que fazer o mínimo, né? Imagina a cabeça de um adolescente, um jovem, sei lá. Tem que fazer o mínimo para gerar o mínimo de esforço possível, o mínimo de trabalho possível, o mínimo de desconforto possível para ter os fins que eu quero. E aí acontece desse jovem, sei lá, tá namorando e aí engravida a namorada. Mata, foda-se. Vai me atrapalhar isso aí, né? Não tem assim mas a criança, eu não tenho dinheiro para cuidar dessa criança, eu estou numa situação complicada. Eu não posso atrapalhar minha carreira. Eu tô indo muito bem e tal, foda-se, mata. Afinal de contas, o que eu quero na minha vida? Eu quero paz, sossego, tranquilidade, eu quero dinheiro, né? Se você for usar a motivação externa
como drive principal da vida do seu filho, da sua vida, enfim, o que você vai conseguir é uma sociedade lotada de pessoas que fazem tudo por conveniência. Isso eu não estou nem chegando naquelas consequências mais amplas, né? Do tipo, ajudar, sei lá, dar uma esmola para o mendigo, ajudar alguma instituição de caridade, criar os próprios filhos com o amor que eles precisam, independente se você está fudido, se você está cansado, se você precisa trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, para dar alguma coisa melhor para ele, ou se você, né, já tem 2, 3, 4 filhos, você sabe do que eu estou falando, né? E aí, para resumir, para fechar esse assunto, né, da motivação externa, a frase que a Lecuyer coloca no finalzinho desse tópico, né, é de um rapaz chamado Horace Greeley, que me parece que é um dos fundadores lá do Partido Republicano lá dos Estados Unidos, né? Deve ser uma das pessoas que estava próximo ou devia estar envolvido com a independência dos Estados Unidos e tal. Não conheço, não sei, eu dei um Google rápido aqui, achei na Wikipedia, só para eu ter uma noção de quem é, descobri isso. Horace Greeley. A frase que ela cita desse rapaz é uma frase muito boa, que é uma frase assim, abre aspas. O professor que tenta ensinar sem inspirar no aluno o desejo de aprender está tentando forjar um ferro frio. Ou seja, quando você coloca na cabeça dessa criança que ela tem uma atividade para fazer porque ela precisa ganhar alguma coisa no final, porque ela vai ganhar alguma coisa no final, o que você está fazendo é deixando de lado o desejo genuíno de fazer aquela coisa, o desejo de sentar para ler um livro agradável, um livro gostoso, um livro interessante, um livro que te remete a alguma coisa boa, um livro que seja um passatempo, que seja uma ficção, que seja, sei lá, alguma coisa que seja tranquila de ler, mas que vai proporcionar, né, se a criança for muito novinha, vai proporcionar diversão, vai povoar o imaginário dela com bons valores, com bons símbolos. Então, tudo isso está envolvido. Quando você abre mão disso para dar 50 conto para ele no final do livro, assim, né, sinceramente, eu entendo que existam argumentos, né, a favor e tal, mas eu não consigo ver futuro nesse tipo de abordagem. E aí, a segunda motivação, que ela fala muito rapidinho aqui no livro, seria a motivação interna, que é basicamente a criança ter um drive próprio de curiosidade. Que geralmente, quando começa a aparecer, a criança fica muito curiosa, ela quer mexer em tudo, ela quer perguntar sobre tudo, ela quer saber de tudo. Geralmente a gente passa o facão nisso, né? É assim e pronto, foda-se. Porque como a nossa vida já é toda pautada na praticidade, naquela coisa na correria, enfim, a gente não tem tempo pra nada e tal, a coisa mais óbvia a se fazer, nesse caso, quando a criança tá ali apurrinhando, perguntando um monte de coisa, enchendo a porra do saco, aí você passa o facão falando, cala a boca, é assim e pronto. Ou talvez porque você não sabe de onde vem essas perguntas e você não sabe nem buscar as respostas, né? Hoje em dia eu acho uma coisa até meio inadmissível, né? Porque a facilidade que existe para se buscar a resposta para responder uma criança de 6 anos né? A quantidade de recursos que a gente tem. Se você pegar um pai há 100 anos atrás, tudo bem, né, cara? Mais difícil e tal. Nem há 100 anos, né? Há 30 anos atrás tinha que ter uma Barça, né? Uma enciclopédia gigante e tal, que era muito caro, né? Então, mas hoje não tem essa desculpa, cara. A curiosidade da criança, ela precisa não só ser atendida, né, quando ela pergunta sobre as coisas, mas ela deve ser estimulada, porque esse drive interno dela já é muito melhor, ainda não é o ideal, mas já é muito melhor do que essa motivação externa de macaco de circo. Entende? Faz sentido isso para você? Então, assim, se você... Vou só dar um recado rápido aqui. Se você está gostando do episódio, se faz sentido para você, se está contribuindo com alguma coisa, coloca esse episódio nos seus stories do Instagram. Me marca lá, vai ser um prazer lá ver se você está gostando, que você está assistindo, que você está indicando. Me marca lá, eu reposto lá e cara, a gente precisa... Eu não faço isso aqui, né? São 66 episódios e eu acho que eu nunca fiz esse tipo de pedido para vocês.
Então, por favor, divulga esse tipo de conhecimento, porque a gente precisa chegar em mais gente e a gente só consegue fazer isso se eu tiver ajuda, porque eu sozinho eu não consigo chegar em tanta gente assim. Se vocês me ajudarem, a coisa vai mais tranquila, né? Então, esse movimento interno da curiosidade da criança, ele é suficiente para que a criança tenha interesse em aprender, né? Que é aquilo que a gente estava falando de ter o professor ensinar o desejo de aprender. Nem precisa, porque a criança, se ela não for podada, ela tem esse desejo interno já de fábrica. Em geral, a gente precisa só não atrapalhar. Mas aí, o que acontece? Existe uma forma um pouco mais avançada de motivação, digamos assim. E aí, para trazer exatamente o que Lecuyer quer dizer com a motivação transcendente, já está acima da motivação interna da criança, eu vou ler aqui um parágrafo rápido, que é para vocês entenderem o tamanho da importância disso quando a gente trata com crianças, né? Ela fala aqui no livro, na página 60. Na motivação transcendente, a criança não só faz as coisas para si mesma, né? Como na aqui eu estou falando, tá? Como na motivação interna, ela faz as coisas para si mesma. Ela quer aprender, ela quer conhecer, ela quer saber o que é, ela quer tirar as coisas do armário, botar pro chão, pegar do chão, jogar no armário, ela quer fazer um monte de coisa. Ela tem curiosidade, né? Então ela faz para ela mesma. Na motivação transcendente, a criança não só faz as coisas para si mesma, como age a partir do sentido, pensando nos praquês e nos porquês de suas atuações. Chama-se transcendente, ela falando ainda, porque acarreta motivos que vão além da pessoa, como os ideais de verdade, bondade e beleza. Então, peraí que tem mais uma linha aqui que eu queria que vocês entendessem. Essas três características, por si só, essas três características, têm por si só força suficiente porque dão sentido às aprendizagens, e as crianças procuram continuamente sentido em tudo que fazem. O trabalho do professor, e aí o pai, né, também, consiste em ajudar a criança a encontrar beleza que existe naturalmente na verdade e na bondade, tornando-a amável. Então, no final das contas, por que uma criança abriria mão do próprio brinquedo para dar para uma criança mais pobre, né, para uma criança de um abrigo, do orfanato? Por que uma criança faria isso se ela não está ganhando nada? Né? Digamos que é esse moleque aí dos 50 conto aí. Por que essa criança faria isso? Se ela não sabe pensar desse jeito. Por que uma criança olharia para uma pessoa de fora, uma pessoa que não tem nada para dar para ela, um adulto que seja, que não tem nada para dar para ela, está com as mãos vazias? Por que uma criança olharia para essa pessoa e sorriria e daria um abraço nela? Ou até você mesmo, pai. Por que uma criança sairia correndo para te receber em casa quando você chega do trabalho e você está com as mãos vazias? Isso não tem a ver com nada interno da criança, né, digamos assim. Isso tem a ver com aquilo que ela reconhece em você. Ela reconhece você como um bom pai, pelos motivos que forem, tá? Tem vários tipos de pais que podem ser vários tipos de pais bons, digamos assim, né? Tem o pai que brinca mais, tem o pai que é mais sério, mas que é um ouvinte melhor, digamos assim, né? A criança sente a vontade para conversar com o pai. Tem pai, enfim, tem vários tipos de personalidade diferente que podem ser bons pais de formas diferentes. Eu não tô querendo padronizar nada aqui. Mas a questão é, se seu filho está acostumado a fazer coisas porque você aperta um botão e ele ganha, é tipo um rato, né? Tem uns experimentos de rato que fazem, né? Quando você bota uma droga, né? Uma droga prazerosa, e você ensina o rato que se ele apertar um botão, chega prazer no cérebro dele diretamente. O rato ele vai apertar aquilo ali freneticamente até morrer, buscando o prazer. Só que o que acontece é que isso não é perene, né? Tem algumas drogas que são tão viciantes que você passa depois, você usa uma vez, você passa a vida inteira buscando aquele primeiro prazer da primeira vez que você usou, que nunca mais vai acontecer, mas você vai usando tanto que você, né, tem uma overdose.
Quando você vicia o seu filho em receber recompensas, o que você está fazendo é mais ou menos o que acontece com os ratos, né? Ele vai tentar apertar aquele botão eternamente, a maior quantidade de vezes possível, e aquilo não vai trazer felicidade para ele. Porque não é possível que a felicidade venha de fora. E aí essa motivação transcendente, né, de olhar a justiça, a bondade e a beleza e ter esses nortes, né, essas três coisas como drive principal da vida da criança, isso sim é realmente orientar a criança para o sentido correto das coisas. Porque aí ela não precisa mais de ninguém ficar apertando o botãozinho para deixar ela feliz. Ela consegue chegar num ponto em que ela encontra felicidade, mesmo se ela não tiver o brinquedo, mesmo se ela tiver, sei lá, vocês entenderam o ponto, né? Então é esse o recado que eu queria passar. Já até me estendi mais do que eu geralmente fico, né? Estamos aí com mais de 30 minutos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhe isso com as pessoas que você acha que vão gostar de ouvir isso aqui, né? E se você puder, segue aqui a gente no Spotify. É muito importante porque senão você não fica sabendo quando tem episódio novo, né? O Instagram, ele não é muito confiável nesse sentido. Ele não entrega as coisas. Eu posto as coisas e aí tem lá 500 pessoas me seguindo, 80 recebem. Se for no feed é pior ainda, 30 pessoas veem. Então, espalhe a palavra, digamos assim. Muito obrigado e até a próxima.